Vamos falar do Reserve. Eu tenho um caso de amor com esse produto, né? Ele salvou minha vida. E, como eu te falei, eu dou depoimentos pessoais, eu dou depoimentos de pessoas da equipe, de pessoas que eu conversei, mas o Reserve foi uma coisa muito interessante, porque antes dele chegar no Brasil, me falaram que ele era o produto mais vendido do mundo. E é óbvio que eu duvidei, né? Porque eu falei, caramba, como é que alguma coisa é mais vendida que o Serum? Como que alguma coisa é mais vendida que a linha Luminesse? Não tem a chance nem a possibilidade. Aí eles trouxeram pela primeira vez a doutora Donna Antar para falar sobre um produto. E ela é médica especialista em medicina do esporte. E ela colocou uma foto dela de bailarina, falando que ela era bailarina, que não sei o quê. E ali eu já me conectei. Eu sou ex-bailarina e eu tenho muitas lesões. Foi diagnosticada uma doença no meu joelho com 14 anos de idade, o envelhecimento precoce das minhas articulações. Então você vai ter dor no seu joelho com 60 anos. Eu tive com 14 anos, foi diagnosticada condromalácia. O balé só piorou, balé de sapateada, então eu tive lesões nos dois joelhos, hoje já é grau máximo, fissura nas cartilagens, lesões no osso, me deu problema no pé, fascite, né? No pé, me deu bursite no quadril, que agora não sei se é bursite, talvez seja fibromialgia. Depois de amanhã eu vou na reumato e acreditem se quiser, um dos exames que me foi pedido foi sobre as glicoproteínas do meu sangue. Olha que interessante, né? Então, quem sabe eu vá tratar o meu problema com o VidaCell mesmo. Enfim, estava passando naquele ano que foi no ano anterior muitos problemas com essa dor do quadril, porque até então a dor do joelho eu aguentava, a dor do quadril estava insuportável, eu vivia mal-humorada, eu busquei um médico, meus médicos são todos em São José do Rio Preto, eu tive que buscar um médico aqui em Campinas, ele me indicou para o Instituto Wilson Mello, que é muito famoso aqui, o Dr. Wilson Mello, um ortopedista famoso, eu fiz fisioterapia, reabilitação, comecei personal e, enfim, a dor da bursite melhorava e voltava, melhorava e voltava, e eu descobri que era uma dor crônica também, assim como do meu joelho, e eu achei que fosse ficar insustentável a minha vida, porque quando doía, somente tomando ibuprofeno 600 miligramas eu conseguia dormir. E toda vez que eu não tomava, eu me arrependia 5 horas da manhã, porque eu tinha rolado a noite inteira e não tinha conseguido dormir nada. Então, eu simplesmente troquei o ibuprofeno por um sachê de reserve. E a minha qualidade de vida aumentou trocentos mil%. E quando eu fico sem tomar, às vezes eu viajo, esqueço de levar, eu começo a sentir um pouco a dor no quadril. Então, realmente, ele me trouxe um benefício muito bacana. Eu não posso... Muito bacana não, né? Ele salvou minha vida. Então, hoje eu entendo o porquê que ele é o produto mais vendido. Porque quando a gente fala de beleza, se a pessoa não viu o valor que o produto tem, é um pouco difícil a gente conseguir mostrar para ela. Ela tem que ver o valor do produto. Quando a gente fala de dor, se o benefício traz se o produto traz esse benefício para ela, mesmo ela não tendo dinheiro, ela vai comprar, porque é insustentável viver com dor crônica. Então esse produto realmente é o meu queridinho. Eu sou fã número 1, ele é extraordinário. Eu vou falar sobre ele, mas eu gostaria muito que vocês acessassem o Longevity TV e ouvissem da boca do Dr. William Zalag tamanho o produto que a gente tem em mãos, tamanha tecnologia, tamanhos benefícios, é um produto extraordinário. Então acessem sim, saibam mais sobre ele. Bom, o VidaCell é a base de glicoproteínas, o Reserve é a base de resveratrol. E o resveratrol ele está muito presente nas frutas roxas, tá? Principalmente na uva roxa. Por isso que a gente não tem somente a semente da uva roxa, como a gente também tem o extrato da uva roxa. Além de cereja, romã, mirtilo e açaí, a gente tem aí extrato e semente da uva roxa, tá? Que são riquíssimas em resveratrol, que é o maior antioxidante do planeta Terra. O que é a oxidação? Todos nós estamos oxidando. A gente tem que parar com essa besteira de, eu tenho todo o tempo do mundo, porque a gente não tem. Todo momento a gente está envelhecendo. A todo momento a gente está envelhecendo. Toda vez que a gente está exposto ao oxigênio, e acredite, a gente está o tempo todo exposto a ele, a gente está oxidando. Algumas coisas aceleram o nosso envelhecimento, como os radicais livres que a gente tem na poluição, no estresse, na má alimentação, ou seja, na nossa rotina, a gente acelera o nosso envelhecimento por causa dos radicais livres. E o que o antioxidante faz? Ele junta a esse radical livre e ele é capaz de neutralizar
o efeito do radical livre no nosso organismo. Só que o que acontece? A nossa alimentação, mais uma vez, está muito defasada. A gente come muito mal. E mesmo que você fizesse uma boa alimentação, ainda assim não seria suficiente para suprir o excesso de estresse, o excesso de poluição, o excesso de sol, o excesso de cansado, o excesso de tudo que faz com que a gente, né, envelheça precocemente, que traz muitos radicais livres para dentro do nosso corpo. Então, a gente precisa suplementar. Porém, a suplementação do radical livre é muito difícil, gente. Muitas vezes você consome o radical livre, ou seja, o que for que você está... O radical livre não, o antioxidante, você está consumindo, ele não consegue penetrar dentro da membrana do DNA e cumprir com o papel dele. Então, como eu te falei, o diferencial da Juness é a tecnologia por trás dos produtos. A empresa pensou, sim, na melhor absorção de todos os produtos. Por isso que existe um teste chamado CAP-E, vocês estão vendo aí no slide, e esse teste avalia o quanto este antioxidante é eficiente dentro do nosso corpo. Ou seja, a capacidade dele entrar dentro da nossa célula, romper a membrana do DNA e cumprir com o papel dele de antioxidante, neutralizar o radical livre e aprimorar a nossa juventude a nível celular. E o nosso produto, ele teve um notável resultado de 37,1 unidades por centímetro cúbicos, muito acima dos padrões habituais. Então, a gente tem, mais uma vez, um super produto. Ele é em gel, pois a forma de absorção dele é muito mais eficiente sendo em gel. Por isso que a doutora Dona Antar, no dia 25 de junho de 2016, pediu para que consumamos o Reserve sozinho. Não é para tomar ele junto ou após qualquer tipo de alimentação. Toma sozinho, abre o sachê e ingere completamente. Por quê? Da mesma maneira que a casca da fruta previne a fruta de oxidar, de envelhecer, de enferrujar, de ficar preta, o produto, na hora que a gente abre, ele também começa a enferrujar, a oxidar e perder as propriedades. Então, abriu, tomou, e ele vai cumprir com o papel dele de antioxidante dentro do nosso organismo, tá bom? E eles descobriram, né, por que o Reserve, ele aumenta a nossa expectativa de vida, a nossa longevidade. Porque a não ser que a gente entre em estado de emergência, alguns genes no nosso corpo vão prevalecer adormecidos o resto da vida. E o resveratrol é riquíssimo em polifenóis. E os polifenóis, eles ativam um gene que, a não ser que a gente passasse fome, a gente nunca teria ele ativo dentro do nosso corpo. Então, ativa o gene da sirtuína, fazendo com que a nossa expectativa de vida aumente em até 30%. Olha que legal. Então, olha que bacana. O Reserve nos traz longevidade. A gente pode viver mais. E o VidaCell nos proporciona vitalidade, para que a gente viva mais e melhor. Então, realmente, o portfólio de produtos da Juness merece prêmio. A empresa trouxe para a gente o que tem de melhor no mundo, o que tem de mais tecnológico, o que mais entrega resultado, sem concorrência, e para a gente poder fazer o posicionamento da marca no mercado. E você não vai investir em você esses benefícios? Fica difícil de você posicionar um produto sem você mesmo sentir os benefícios que eles trazem, né? Então, por causa dos polifenóis, a gente tem aí uma expectativa de vida maior. Bom, quais são os benefícios? Por que a gente tem que consumir o Reserve? Gente, os benefícios são incríveis, tá? Eu quero começar falando o motivo pelo qual eu me interessei por ele. Tá vendo essa mãozinha com as articulações todas vermelhas? Ou seja, dores crônicas, inflamações crônicas. O que é uma inflamação crônica? Poxa, eu tenho uma doença diagnosticada com 14 anos de idade. Foi diagnosticado com 14 anos de idade porque eu acordava chorando toda noite. Eu já tinha essa predisposição, meus irmãos têm, eu só agravei com os esportes que eu escolhi. Balé, jazz, sapateado, 7 anos,
ferrou o meu joelho, os dois. Então, é uma dor que eu sinto desde os 14 anos de idade. É uma inflamação que nunca deixou de inflamar, esteve sempre inflamada, causando dor o tempo todo. E o que o resveratrol traz de benefício para a gente? Não é só um poderoso antioxidante, ele é um poderoso anti-inflamatório. Então, ele melhora a resistência contra a inflamação crônica. E acreditem, as inflamações crônicas são as grandes causadoras de danos no DNA. Então, realmente, a gente tem um super produto em mãos. E além disso, gente, tá vendo em cima dessa mãozinha? Uma pessoa mais barrigudinha, uma pessoa melhor? Olha que legal esse benefício do Reserve, tá? O resveratrol, ele controla a regulação de gordura e diminui a absorção de açúcares no intestino. Isso é bom ou bom demais? É bom demais, né? O que eles perceberam? Onde começou todos esses estudos, né, com o resveratrol, com a uva roxa? Os cientistas ficavam intrigados que na França e nos Estados Unidos o hábito alimentar é mais ou menos parecido, né? Muito fast food, uma rotina muito urbana, uma má alimentação, mas os americanos têm maior índice de obesidade, maior índice de problemas cardíacos, maior índice de problemas cardiovasculares do que os franceses. Por quê? Por causa de um hábito super, né, benéfico do francês. Como a França é grande produtora de vinho, principalmente tinto, as uvas roxas são ricas em resveratrol e toda a alimentação do francês normalmente vem acompanhada de vinho, e o vinho tinto traz esse benefício na redução da absorção de açúcares no intestino, né, na redução, na regulação da gordura. Por isso que eles têm menos problemas de obesidade, menos problemas cardiovasculares, menos problemas cardíacos, tá? Vai melhorar a nossa memória, a gente sabe que o mirtilo traz muito benefício em relação a isso, né? A perda de memória e o tempo de processamento, elas são afetadas com o nosso envelhecimento. Então, a gente tem um produto que aprimora a nossa juventude, então melhora, consequentemente, esse efeito do envelhecimento, que é a perda de memória e o tempo de processamento. Aumenta a nossa força, reduz a nossa fadiga muscular, ajuda na melhoria da coordenação, também aumenta a nossa resistência, aumenta o número de mitocôndrias produtoras de energia nas células musculares. Então, a gente tem muitos benefícios aí com esse produto, tá? Não é novidade, a gente tem super produtos em nossas mãos.